Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 4 da matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós iremos falar sobre nutrição e o sistema digestório. Mais especificamente, a gente vai falar sobre os nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, carboidratos e os lipídios, e uma introduçãozinha de como funciona, qual a função do nosso sistema digestório. A gente vai trabalhar mais aulas com o sistema digestório até explicar bem como funciona cada parte, cada pedacinho dele. Os objetivos da nossa aula de hoje: diferenciar os alimentos segundo os seus nutrientes. Então a gente vai ver alguns alimentos que eles têm uma quantidade maior de um determinado nutriente. Mas vamos falar também de maneira geral. As frutas, os legumes, não em específico um único alimento. Nós iremos identificar os nutrientes essenciais para o nosso organismo, que não podem faltar. Mesmo em pequenas quantidades, eles são fundamentais estarem presentes no nosso organismo. Eles têm um papel fundamental na manutenção do nosso organismo. E nós vamos relacionar os nutrientes com os seus benefícios e malefícios em nosso organismo. Os nutrientes são essenciais, todos eles precisam estar no nosso organismo, mas tem alguns que causam malefícios quando em excesso. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Antes da gente começar, eu quero que vocês tenham em mãos o caderno e o penal. É importante que vocês tomem notas, escrevam os conceitos, o que significa uma palavra diferente, qual a definição dela, porque depois vocês vão utilizar elas numa revisão, para uma prova ou na hora de fazer os exercícios. Então é sempre importante ter essas anotações no caderno de vocês. Pegaram lá o material? Vamos começar então? Nutrição. O que é nutrição? A nutrição é um processo que envolve a digestão, a respiração, a circulação e a excreção, a eliminação. Fornece para o organismo matéria-prima, fonte de energia, buscando manter a homeostase do organismo. O que é a homeostase do organismo? O equilíbrio dele. Para um organismo funcionar sem apresentar uma grande quantidade ou sem apresentar problemas, ele precisa estar em homeostase, ele precisa estar em equilíbrio, ter todos os nutrientes necessários para o seu funcionamento, ter uma alimentação variada, ter uma boa digestão, o sistema respiratório tem que funcionar com qualidade para fornecer oxigênio para o organismo, a circulação de uma pessoa que se movimenta, que faz um exercício físico, vai ser melhor, porque o sangue vai conseguir fluir com mais facilidade, vai conseguir transportar esses nutrientes para o corpo com uma qualidade melhor. E a excreção também é muito importante. A excreção é a eliminação de substâncias que podem ser tóxicas para o nosso organismo. Então, você não pode reter essas substâncias tóxicas, você precisa eliminá-las. Então, quando o teu sistema excretor funciona com qualidade, ele também vai ajudar na sua nutrição, na homeostase do corpo, na manutenção do equilíbrio do teu organismo. Tá certo? Vamos começar falando das vitaminas e dos sais minerais. Qual a função deles, qual o papel que eles desempenham no nosso organismo e onde que a gente pode encontrar. Ambos têm função reguladora. Então, eles realizam a regulação do nosso organismo. O controle da quantidade de água no sangue, tira um pouco mais de água, coloca nas células, elimina essa água através da excreção. Então, são as vitaminas e os sais minerais responsáveis por isso. Mandar um comando do cérebro para um músculo ou para uma glândula também vai ser papel das vitaminas e dos sais minerais. Então, eles têm função reguladora e devem ser ingeridos diariamente em pequenas quantidades. Muitos dos alimentos que nós temos no nosso dia a dia, eles
apresentam diversas quantidades de vitaminas e sais minerais. O sal é um exemplo de um sal mineral. As vitaminas, nós temos a vitamina D, a vitamina B3, a simples exposição do nosso organismo ao sol já começa com a produção da vitamina D. Os sais minerais participam diretamente no funcionamento do sistema nervoso e muscular, que eu comentei com vocês, na constituição dos ossos, dentes e da hemoglobina. Nós precisamos de um sal mineral chamado ferro para ele compor a hemoglobina, para ele fazer parte das células do nosso sangue. Se a gente não tem ferro no sangue, começa a desenvolver anemia. Falta hemoglobinas, falta glóbulos vermelhos no sangue. Mas e daí? O que acontece se faltar hemoglobina? Acontece que começa a faltar oxigênio para as células, pois elas são as responsáveis por transportar esse oxigênio para as células através da corrente sanguínea. Carboidratos têm como principal função o fornecimento de energia para as células. Geralmente, eles devem ser ingeridos em carboidratos simples, mas para poder entrar nas células. Então, a gente come carboidratos. Esses carboidratos são complexos, são grandes moléculas. Um pouquinho exagerado, mas enfim, para uma célula isso seria extremamente grande. O que o nosso sistema digestório precisa fazer? Ele precisa digerir, precisa quebrar esses carboidratos em moléculas menores. E essas moléculas menores vão ser chamadas de carboidratos simples. Os carboidratos simples eles são chamados de monossacarídeos e podem ser chamados de açúcares, representados pela glicose ou pela frutose. Então, quando a gente diz que precisa de açúcar ou o nosso organismo, as nossas células vão queimar açúcar para produzir energia, a gente está falando de carboidratos. Nossas células precisam de carboidratos como fonte de energia. Eles queimam esses carboidratos e isso é o que vai fazer a célula produzir mais proteínas, nós já vamos falar sobre as proteínas, faz a nossa célula liberar substâncias dentro da corrente sanguínea que vão auxiliar na manutenção do corpo, na homeostase do corpo. Então, os carboidratos são fontes de energia. Existem carboidratos que são compostos por 2 monossacarídeos, formando um disacarídeo, como a sacarose e a lactose. Então, nós temos um monossacarídeo, açúcar, a glicose lá que a gente comentou. Quando a gente une 2 monossacarídeos, essas moléculas elas vão se unir, vão ficar ligadas uma na outra. Aí vão passar a ser chamadas de disacarídeos. Mono de 1, de 2. A união de 2 disacarídeos ou mais monossacarídeos formam os polissacarídeos, que são carboidratos complexos utilizados para armazenar grande quantidade de energia. Nos animais é o glicogênio e nos vegetais é o amido. Nós ingerimos, ali tem uma imagem, vários carboidratos, batata, pão, banana, enfim, macarrão e vários sementes oleaginosas, girassol, por exemplo, enfim. Eles têm uma grande quantidade, uma grande reserva de energia. Que são os polissacarídeos. O nosso organismo precisa quebrar esses polissacarídeos para utilizar dentro das células. Ele é uma molécula muito grande, o polissacarídeo, não consegue entrar na célula. Ele precisa ser quebrado em moléculas menores para conseguir entrar na célula. Mas o nosso organismo não utiliza todos os monossacarídeos. Todo o carboidrato, ele não quebra todo ele em moléculas pequenininhas para utilizar. Então, ele precisa armazenar também. E o nosso fígado é responsável por armazenar o glicogênio, que é um grande polissacarídeo. É uma grande molécula de carboidrato que fica lá no nosso fígado. Quando começa a faltar carboidratos, faltar açúcar na corrente sanguínea, o nosso fígado é responsável por liberar
esses carboidratos na corrente sanguínea, mas ele vai quebrando. Ele vai transformando em monossacarídeos de novo e vai liberando na corrente sanguínea de maneira gradual, devagar. As células vão absorvendo esses monossacarídeos e vão transformando em energia. Lipídios. Os mais conhecidos são os óleos e as gorduras. Aí entram as sementes oleaginosas que a gente comentou também. São grandes fontes de lipídios. São nutrientes com função energética. Assim como os carboidratos, os lipídios também têm função de fornecer energia. Óleos e gorduras. Alguma coisa vem na mente de vocês? Lipídios, a margarina. O que mais? Os óleos vegetal, óleo, os vários tipos de óleo que nós temos no mercado que estão com preços tão caros. As gorduras das carnes também são fontes de lipídio. As moléculas grandes são moléculas grandes e insolúveis em água, então a gente não consegue dissolvê-las em água. É um pouquinho mais difícil o processo de quebra desses lipídios na digestão para fornecer os monossacarídeos. Em excesso no organismo pode ser prejudicial e estão associados à produção de hormônios e na constituição da membrana plasmática. Tudo em excesso faz mal. Até a água, se a gente tomar demais água, começa a passar mal, dá um enjoo, enfim, não cai bem. Com os lipídios não é diferente. É muito importante que o nosso organismo tenha uma fonte de energia, que são as gorduras e os óleos. Mas essa fonte de energia em específico, ela fica armazenada no nosso organismo na forma de gordura. Então a gente vai começando a armazenar ao redor dos órgãos, vai começando a armazenar entre os órgãos e isso vai impedindo o desenvolvimento, ou melhor, o funcionamento normal do nosso organismo. Vai impedindo que o coração bata com a mesma força que ele batia quando não tinha essa camada de gordura, certo? Então, é importante ter lipídios no corpo? Sim, muito importante. Muito importante você consumir um pouco de óleo, um pouco de gordura, porque ela ajuda na produção de hormônios e nós precisamos dos hormônios para manter a homeostase do nosso organismo, o equilíbrio dele, mas em excesso vai ser prejudicial. A longo prazo, a curto prazo não. Em 5 anos, 10 anos, ele vai começar a mostrar alguns problemas no organismo. As proteínas. Proteínas são compostos grandes formados por unidades mais simples, os aminoácidos. Eles estão na composição de muitos tecidos e órgãos do nosso organismo e atuam na coagulação do sangue e na formação dos anticorpos. E se faltar carboidratos e lipídios, podem atuar como fonte energética. O nosso organismo, ele mantém a energia, ele precisa de energia para funcionar. Primeiro ele vai queimar os carboidratos. Vai consumir os carboidratos que estavam armazenados no fígado, na forma de glicogênio, acabou. Começa a consumir os lipídios, as gorduras que estavam armazenadas entre os órgãos, que estavam armazenadas na cavidade do corpo. Se acabou ainda esses lipídios, eles vão consumir as proteínas. E as proteínas, elas estão na composição de tecidos e órgãos do nosso organismo. Os nossos músculos são constituídos por proteínas. Então ele começa a consumir, nosso organismo começa a consumir os nossos músculos. A proteína dos nossos músculos transforma em energia para manter os órgãos vitais funcionando. Nesse processo, a pessoa está em desnutrição grave. Ela não consegue mais ter um bom funcionamento do corpo. Precisa de um longo período de uma nutrição, de fonte de alimento, de água para se recuperar. Então, quando o nosso organismo começa a consumir as proteínas, ela vai acabar num processo de desnutrição.
Se a pessoa não receber comida nesse período de desnutrição que ela se encontra, o nosso corpo começa a consumir a proteína dos órgãos vitais, do coração, dos pulmões, e isso faz com que a pessoa acabe morrendo por falta de alimento, desnutrição. Aqui nós temos a pirâmide alimentar. Vocês já devem ter visto várias e várias vezes essa pirâmide nos anos iniciais e nos anos anteriores. Nós temos aqui a quantidade de alimento, quanto mais na base da pirâmide o alimento se encontra, maior a quantidade que ele deve ser ingerido. Claro que não em excesso, mas a gente precisa de mais alimentos energéticos do que energéticos extras, do que óleos e gorduras. Esse a gente vai consumir um pouquinho só. A gente vai precisar de bastante alimentos reguladores. Quais são os alimentos reguladores? Aqueles que fornecem vitaminas e sais minerais, frutas, verduras, legumes de maneira geral. E nós precisamos dos construtores. Quem são os construtores? As proteínas. Proteínas fazem parte da estrutura dos tecidos e dos órgãos do nosso organismo. Então, derivados de leite, leguminosas, carnes, feijões. Carne é uma grande fonte de proteína. E o sistema digestório, para nós terminarmos? É responsável por transformar os alimentos em compostos menores e mais simples, os nutrientes, como a gente já comentou, que podem ser absorvidos pelas células e transformados geralmente em matéria-prima e energia. Matéria-prima para formar as proteínas, por exemplo, e energia, os carboidratos que vão ser queimados e liberam energia. Podemos dividir o sistema digestório em 4 partes: ingestão, transformação, absorção e formação e eliminação das fezes. Então a gente vai ingerir o alimento, comendo ele, vamos transformar ele em moléculas menores, essas moléculas vão ser absorvidas e vamos formar o resto, que não foi absorvido pelo organismo, vai formar as fezes e vai ser eliminado. Então nós temos aqui um esboço, um desenho do nosso sistema digestório. Vamos falar nas nossas próximas aulas sobre ele, mas ele constitui boca, língua, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, intestino grosso, intestino delgado, enfim, são vários órgãos. E a parte da absorção dos nutrientes, ela ocorre principalmente no intestino delgado. Ele tem essas vilosidades, ele tem esses buraquinhos, essas cavidades, aonde o alimento vai ter maior contato com a pele e vai conseguir ser absorvido com uma qualidade melhor. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz umas pausas, anota o que vocês acham importante, faz os exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.